Olá, maravilhosas e maravilhosos! Estamos aqui com mais um podcast Fala Concursado. E como eu falei no episódio anterior, não é? A gente vem aí convidando, eu venho convidando amigos, ex-alunos, para contar aqui histórias que eu já conheço um pouquinho, mas essa história de Vitor não é meu amigo, é um conhecido. Essa história de Vitor foi contada através de amigos meus e eu fiquei bem interessada em saber, porque realmente foram muitos elogios, Vitor. Então eu disse assim, eu tenho que conhecer esta pessoa. Já conhecia pelos eventos, não é? Vitor é advogado da União e ele está hoje como chefe da AGU em Sergipe, aqui em Sergipe. É advogado da União desde 2017, mas já foi servidor lá desde 2010. E é professor do Aprovação PGE. Então, é um curso especializado para quem vai fazer essa carreira. Siga lá no Instagram, Mari vai colocar aqui, deve estar colocando aí para vocês o arroba desse curso, que Vitor é professor, vou chamar de Vitor, tá, Vitor? Com certeza. Doutor Vitor fica muito formal, vou chamar de Vitor. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho com ele, saber dessa trajetória, das dificuldades, dos obstáculos, tudo isso que a gente sabe que a trajetória do concurso público tem e como foi que ele conseguiu aí superar esses desafios e chegar hoje onde ele tá, que é aqui na terrinha dele, em Sergipe, como procurador-chefe da AGU. Vitor, desde 2010 você entra no serviço público. Você passou para quê? Qual foi sua inicial, assim, seu trabalho inicial? Bem, Carol, primeiramente, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, né? É um prazer estar aqui. Eu falo que uma vez concurseiro, sempre concurseiro, né? Então, ainda que a gente logre o êxito, consiga o objetivo da carreira tão sonhada, mas eu sempre me mantive envolvido com esse mundo dos concursos públicos, que é algo que eu realmente gosto muito e é muito prazeroso você conseguir ajudar pessoas, assim como outras pessoas te ajudaram quando você estava na batalha, né? Exatamente. Então, tenho certeza que você sente isso, é o que eu sinto também, e é muito gratificante estar aqui conversando sobre a minha história, sobre concurso, né? Tenho certeza que vai ser um papo bastante legal. Respondendo a sua pergunta, eu sou servidor público desde 2010. Eu iniciei na carreira pública como técnico judiciário do Tribunal de Justiça de Sergipe. Fui lotado inicialmente no interior, passei pouco tempo na carreira e logo após, no finalzinho da faculdade, entrei durante a graduação, que era para técnico judiciário, ensino médio, e assim, no finalzinho da faculdade, eu passei pouco tempo, eu passei no concurso para analista processual do Ministério Público da União. E aí fui morar em Brasília, passei 2 anos em Brasília, e aí vem a primeira curiosidade da minha história, porque é o seguinte, na carreira de servidor do MPU, antigamente existia um gancho de 3 anos, você tinha que ficar na sua lotação por 3 anos para você poder participar do concurso de remoção. Então eu estava lá em Brasília, né, minha esposa, que na época era namorada, ficou aqui. Nós sempre, graças a Deus, tivemos um relacionamento sólido. Meus pais estiveram aqui, são daqui, então minha família era toda daqui. E você é doido para vir? E eu doido para vir, só que eu não podia participar até os 3 anos. E eu sempre me mantive estudando, porque eu sempre tive como foco assim no mundo dos concursos ser um advogado público, né? Seja procurador de estado ou procurador do município numa boa carreira. Desde a faculdade você já pensava isso? Eu fui estagiário na PGE Sergipe, gostei muito. Depois eu estagiei no Judiciário Federal, foi uma ótima experiência, mas a experiência que eu me identifiquei mesmo foi na PGE Sergipe, então eu meio que já saí da faculdade com esse caminho mais ou menos roteirizado, definido. Bom, vai ser assim, Vai ser assim. E aí, claro, algumas coisas acontecem no caminho, né? Porque Deus sempre nos surpreende. Isso. Mas, enfim, quando eu passei para analista do MPU, eu já estava com esse foco, continuei estudando. E aí, retornando, eu fiquei os 2 anos lá em Brasília e eu não podia participar do concurso de remoção. E nesse meio tempo, o MPU abriu um outro concurso para servidor.
E eu fiz o concurso novamente, só que agora eu me inscrevi aqui para Sergipe. Mesma coisa. Era E específico era da a localidade. regionalizada. Na primeira vez eu me inscrevi para Brasília, DF, porque era onde tinha maior quantitativo de vagas, e aí a gente procura, né? Quando a gente está ali saindo na faculdade, a gente procura o caminho mais Quero alguma atalho, né? coisa. Exato, exatamente. E eu me inscrevi novamente, só que agora eu coloquei especificamente Sergipe. E assim, esse é um. Dando até mais um testemunho de fé, dentre os vários que eu vou dar aqui, eu não ia fazer esse concurso, né? Porque eu lembro que meu pai, ele ficou assim, Vitor, faça, se inscreva. Aí eu lembro que eu falei assim para ele, pai, olha, não faz muito sentido eu me inscrever para o mesmo cargo que eu já estou, porque era rigorosamente o O mesmo cargo, mesmo. analista processual. É, eu estou estudando para outras coisas, enfim, ele disse, mas rapaz, faça, vai que você passa, né? E aí Deus, ele é tão bom que me agraciou, que realmente, assim, tiveram coisas bem específicas que eu nem estudei, como, por exemplo, informática, português, enfim, direito penal militar, Nossa, e praticamente não caiu. Então, assim, são os era milagres, seu. né? Era Era meu. seu. Glória a Deus por Glória a isso. Deus por isso, com certeza, e sempre faço questão de dizer isso, porque não era nem para eu fazer. Como eu disse, fiz, passei, consegui retornar com passei 2 anos em Brasília, 2 anos e pouco, retornei para Aracaju, e aí fiquei aqui no MPT, Ministério Público do Trabalho, por mais 3 anos e meio. E digo que fui servidor do MPU com muito orgulho, porque lá fiz grandes amigos, adquiri grande bagagem profissional. E Você trabalhou no MPT. no MPT. Então conhece Beth. Beth, Ai, a Beth é Beth, minha né? amiga do Sim, coração. pessoa Beth é uma super, querida. super gentil, conheço ela, sim. Beth, Pati. E isso, conheço todo mundo lá. Que Tenho legal. grandes amigos lá, fiz grandes amizades com procuradores, servidores, é sempre muito Doutor prazeroso. Emerson. Doutor É Emerson, tio de João Paulo. isso. É, Isso mesmo, é Dr. tio Emerson, dele. figura É, inclusive maravilhosa, né? ímpar, né? Muito humana. Enfim, então foram 3 anos e meio no MPT, mas nesse meio tempo sempre com o concurso, o meu sonho na mira, né? E fiz muitos concursos, fui reprovado muitas vezes, faço sempre questão de frisar isso, porque eu acho que são as reprovações que forjam o nosso caráter, né? Eu pelo Exatamente. menos penso isso. Sim. Foram as reprovações que, inclusive, fortaleceram a minha conexão com Deus, fortaleceram Nossa. a minha fé, me mostraram que eu não, sozinho, eu não vou para absolutamente lugar algum. E, enfim, depois de 3 anos e meio, fui aprovado em alguns concursos de procuradoria, mas o meu grande sonho sempre foi a Advocacia Geral da União. E graças a ele, a Deus, consegui lograr êxito. Em janeiro de 2017 eu fui aprovado e estou na AGU até hoje. Janeiro de Isso, já 2017. fazem 8 anos. Passa muito rápido. Lembra assim quantas reprovações ao todo? Você fez muitas provas, poucas provas, Não, eu fiz muitas provas. muitas. Assim, eu tinha uma estratégia de selecionar os estados que eu iria, ou cidades, no caso, se Sim, fosse PGMs, né? Então, eu lembro que eu não fazia todo e qualquer concurso, porque eu já tinha uma situação confortável. sim. Eu era analista do Ministério Público da União, né, que é a mesma carreira do Judiciário Federal, é um bom salário. Ah, Eu lembro que na época uma função comissionada, eu já estava em Aracaju, eu estava com a vida bastante confortável. Então eu pensei, para depender do estado, um concurso estadual, não vale a pena eu ir por questões pessoais. A ah, carreira continua sendo maravilhosa. Mas por questões pessoais, e eu acho que é muito importante você se conhecer, isso são né, cara? São escolhas, escolhas, né? decisões. Porque tem muitas pessoas que esquecem disso, né? Sempre ficam assim, no foco de passar, passar. Mas quando você passa no concurso e vai para fora do seu estado, você também abre mão de muitas Isso. coisas. Principalmente você sabe bem. É, Principalmente se for um concurso estadual. Então, é. assim, são coisas que precisam ser pesadas, não podem E ser é ignoradas. difícil ficar Sim, longe da com família, certeza. Porque, né? assim, quando a gente é concurseiro, a gente acha que é Todo só... lugar do mundo. Isso, exatamente. Alasca, vou lá fazer concurso no Exatamente. Alasca. E a gente acha que não, é só ganhar um bom salário, é só estar num bom carro que é suficiente. Não, não é Não suficiente. é. Nós precisamos das pessoas que nós amamos ao nosso lado, nossos amigos, enfim. Então eu pensava os estados que eu iria. E aí fiz muitos concursos. Fiz PGE Bahia, PGE Rio Grande do Norte, PGM Recife, PGDF, Distrito Federal.
Fiz uma rodada de concursos da AGU em 2012, PFN e Advogado da União, perdi, foi reprovado, ainda não era o meu momento, Deus me mostrou que ainda não era o meu Ah, sim, momento. então você não foi o primeiro Da do AGU, primeiro não. concurso da AGU, não. Fez Passei quantos? da AGU eu fiz, porque assim, só abrindo um parênteses para o pessoal de casa entender, a AGU ela tem uma carreira tripartite, é formada por 3 carreiras, a carreira de Procurador Federal, a carreira de Procurador da Fazenda Nacional e a carreira de Advogado da União. São 3 carreiras, mesma remuneração, mesmas prerrogativas, tudo igual, só que com atuações específicas. Fazendo uma comparação, é como se fosse MPF, MPT e Sim. MPM, por exemplo. Concursos específicos, mas mesma prerrogativa, mesma lei orgânica, mesma remuneração. Então eu fiz um concurso da PFM, fiz um concurso de advogado da União e fiz um concurso de procurador federal. Reprovei nos 3. Só aí 3 aprovações. E em 2015, no concurso 2015, aí sim chegou a minha vez e Deus abriu essa porta para mim e fui aprovado como advogado da União. Mas assim, certamente foram mais de 10 reprovações só em concursos de procuradorias, sem falar os de analistas, né? Enfim. E eu digo isso, Carol, assim, com muito orgulho, porque como eu disse, tem muitas pessoas que você abre lá na bio do Instagram e colocam lá, juiz aos 22, Isso. procurador aos 21. Passei em 10 concursos. Isso, exatamente. Mas ninguém Primeiro fala lugar, né? isso. Mas ninguém fala as reprovações, né? E eu faço questão de contar as minhas reprovações, Isso. porque eu também sou professor, agora no momento estou um pouco afastado por causa da chefia, mas eu sempre digo para os alunos, eu era o aluno médio. Eu não tenho no direito penal o homem médio, Sim. eu sou o aluno médio. Eu nunca fui o cara mais inteligente da sala. O da estrelinha na testa, estrelinha né? na testa. Passei aos 20 anos para juiz federal, aí bota a estrelinha na testa. Eu nunca fui aquela pessoa fora da curva, mas também sempre tive as minhas virtudes, sempre fui uma pessoa bastante disciplinada, bastante focada. Reprovei muito para chegar onde eu cheguei e digo isso com muito orgulho, assim. Eu passei no concurso da AGU em terceiro lugar, Nossa. eram 23 mil inscritos, eu acho, fui o terceiro. Passei no concurso para procurador do município de Salvador, que é uma carreira assim, maravilhosa também. Em primeiro lugar, que aí mais uma vez que eu digo, é o impossível de Deus, porque assim, se você me pergunta, quando eu saí de Aracaju para fazer aquela prova em Salvador, se você perguntasse, Vitor, quais são as chances de você ficar em primeiro lugar nesse concurso? Não, é impossível. Zero. Não, mas se você estuda tanto, não, é impossível. E a gente que é concurseira, A gente sabe. a gente sabe que a gente não vai lá para ganhar o primeiro lugar. Não. A gente vai lá. A gente vai para fazer o corte. O corte, exatamente. O corte. Eu quero estar no corte. E aí Mas a Bíblia diz que Deus nos dá muito mais do que pedimos ou do que pensamos. E mais uma vez ele mostrou isso. Do nada. Primeiro lugar. Do nada, entre aspas, assim, foi muito estudo, foi muito mais assim, primeiro lugar. Sabe quando tudo dá certo e o universo ele conecta, assim, as portas vão se abrindo e na AGU em terceiro. Então, assim, é como se Deus estivesse me dizendo assim, você está pronto, agora eu vou te dar a sua graça. É assim que eu me interpretei. Porque é como você falou, passa pelo período de forja. Precisa ser forjado, precisa ser preparado para receber a promessa dele. Exatamente. Então, eu digo isso para muitos alunos. E aí eu digo assim, ó, tem algo aí no caminho que vocês também precisam ter esse autoconhecimento. Porque as promessas de Deus para nossa vida, elas são, a gente nem imagina, elas são maravilhosas, mas a gente precisa estar pronto para receber. E a gente só está pronto para receber quando a gente tem esse autoconhecimento, essa conexão com ele. Então, tem muita gente que está no concurso público e fica focado muito no conhecimento jurídico. E esquece de resolver problemas ali que está machucando o coração, que de alguma forma está imprensando ali um sentimento bom, tem uma mágoa muito profunda, tem uma tristeza muito profunda, tem uma raiva de alguém. Resolva os seus problemas para poder o universo fluir, abrir e você se sentir pronto para receber aquilo. Então, eu ensino também, né, digamos assim, não é ensinar, mas é sugerir liberar esse perdão. Busque dentro do seu coração algo que está ali guardado, que é algo que te faz mal, que quando você lembra você tem uma raiva, tem um rancor, e libere aquele perdão, fique leve para, a partir disso, você estudar
adquirir o conhecimento e sentir que você está pronto para ocupar aquela função. Né? A gente tem que estar preparado para receber essas promessas. Com certeza, eu concordo assim, plenamente com você. É a leitura que eu faço também. Quando nós estamos no meio da jornada, eu confesso que é difícil ter essa percepção, Sim. né? A gente quer passar logo, porque assim, vamos ser sinceros para todos que estão nos assistindo. Não é legal estudar para concurso Não. público, né? É desgastante, É é cansativo. cansativo físico e mentalmente. Você tem que. A sensação que muitas vezes eu tinha é que a minha vida estava parada, a de todo mundo estava progredindo, e eu estava ali num quarto sentado estudando. As pessoas já têm ótimos empregos, as pessoas viajam, alguns já têm filhos, casados, e você está ali namorando ou sozinho, mas não pode viajar, e porque a sua vida ela é moldada a partir do seu cronograma de provas. E eu lembro que a minha mulher, muitos amigos meus sempre viajaram, e minha mulher sempre, né, sempre nos convidavam, e na época eu tinha um cargo público, eu tinha um bom salário, eu poderia viajar, mas eu fiz a minha escolha. E eu lembro que eu percebi que a minha mulher ficava um pouco triste, assim, Jéssica, que inclusive eu amo muito, faço questão de mandar um beijo. Olha a declaração de amor, Jéssica, para você. E ela sempre foi assim, uma super parceira. Eu percebia que ela queria também ir, mas ela nunca disse nenhuma palavra do tipo, a gente não viaja, a gente não faz nada. Não, sempre foi resiliência, sempre com muita serenidade, sempre com passando muita confiança, com paciência. Paciência, porque ela sabia que eu estava fazendo aquilo, não apenas por mim, mas para nossa família, Sim. que é o que a gente usufrui hoje, né? Fruto do meu trabalho e do trabalho dela também, da nossa organização. Então, como eu estava dizendo, no momento que você está na jornada, quando você está atravessando um deserto, é difícil você ter essa leitura. Mas é o que eu havia dito antes e que você também reforçou. Isso forja o nosso caráter, isso aumenta a nossa fé, aumenta a nossa conexão com Deus. Nos faz perceber que não somos absolutamente nada sem eles, né? Que somos muito fracos, somos muito vulneráveis. Sim. Que a gente estuda, não é possível, vai lá e reprova. Sim, estuda tanto. E eu lembro que em determinado momento, eu lembro que vou contar uma passagem bastante específica, eu fiz o concurso de procurador do estado do Rio Grande do Norte. Uma carreira absolutamente maravilhosa, um estado que eu particularmente gosto muito. Pertinho, né? Perto, um estado pouco interiorizado, então as minhas chances de ir para Natal eram muito grandes. Eu passei muito bem na primeira fase, passei muito bem da segunda, fui para a terceira, que era a da peça processual. Sim. E eu lembro, Carol, assim, que foi o concurso que eu mais estudei da minha vida. Eu estudei mais para esse concurso que eu estudei para a AGU, mais que esse concurso que eu estudei para a Procuradoria de Salvador, que eu passei em primeiro. Mas, eu digo isso assim, eu lembro que eu avisei que eu morava com meus pais na época, não era casado ainda. Eu lembro que eu avisei para meus pais, avisei para a Jéssica, olha, eu praticamente não via os meus pais, assim, era só estudando. Tirei férias do trabalho, estudando, foco total. E eu lembro que eu tirei nessa peça, eu tirei 1,6 de 10. Era uma prova que você mais estudou. que eu mais estudei. E aquilo foi uma grande lição de Deus para mim. Eu tirei 1,6. Eu nunca esqueço, assim, quando eu abri o site da CESP, eu vi lá 1,6. Foi um parecer de fato difícil, complicado, sobre a nova lei de licitações, na época bastante nova. Muitas pessoas reprovaram, mas assim, você perder com 1,6 de 10, você tem estudado tanto, você abriu mão de tanta coisa, e aí eu lembro que naquele dia eu pergunto assim, será que isso vale a pena? Será que isso é pra mim mesmo? E eu faço questão de dizer isso, eu pensei em desistir várias vezes, cheguei a questionar assim no sentido, será que é isso que Deus tem pra mim? Será que ele não quer, será que ele não tá fechando essa porta para me direcionar para outro lugar? Será que, enfim, será que eu vou ser feliz mesmo nessa carreira tão almejada? Você começa a se questionar. Sim, né? muito, muito. E será que é para mim? Será? E eu lembro que eu desabei mesmo. E assim, eu acredito realmente que a espiritualidade divina, depois de alguns dias de choque, como você disse, sabe quando, né, você está num ringue e você vai à lona, assim, mas algo maior, eu realmente acredito, não me fez desistir. E um ano depois eu passei em primeiro lugar em Salvador, em terceiro lugar na AGU, na carreira dos meus sonhos.
E hoje estou em Aracaju, no meu estado, Na sua na terra. sua terra. Então, assim, novamente, né? Deus nos dá muito mais do que Do que pedimos ou do isso. que pensamos. Ele me deu muito mais do que eu pedi, do que eu pensei. Hoje, na de hoje, estou onde eu queria estar, no meu estado, na carreira onde eu sempre quis estar, absolutamente satisfeito e, sobretudo, grato. E me diga uma coisa, Vitor, nesses momentos, esse momento da reprovação, os momentos de reprovação, esse momento que você tirou essa nota muito baixa, realmente são momentos que a gente se questiona, não é? Mas você olhou para dentro de você e viu que aquela sementinha estava ali, porque tem algo que eu gosto muito de falar, a gente falou aqui nos outros podcasts, que é justamente assim, se Deus colocou um sonho no seu coração, ele é seu. Ele é seu. Então, muitas vezes o mundo ele nos confunde. Então, essa forja durante o deserto que a gente passa no concurso público, essas reprovações, isso é para a gente se fortalecer. Mas vem o mundo espiritual, que é muito real, Claro. né? E tenta nos confundir. Dizer, ó, tá vendo aí, não é pra você. Esqueça isso. Porque isso, na verdade, é um propósito na sua vida. Hoje, o que você vive é o seu propósito. Dá pra ver. Pela forma como você atua, enfim, pela linguagem mesmo. Dá pra ver que é um propósito. Além de estar na carreira que você tá, você ser professor, você ajudar pessoas como, né, as pessoas que me indicaram você pra entrevistar. Disse, nossa, ele ajuda todo mundo. A galera tá ali na prova oral do concurso, ele vai lá, chama pra casa dele e treina e faz, e acontece. Ele é muito bom, ele é muito bom. E essa semana eu ouvi uma coisa, eu tava até comentando com meu esposo, essa semana eu ouvi uma coisa de um pastor, e eu achei tão fantástico, assim, que ele disse assim, se você faz algo de graça, gratuito, e você gosta do que faz, aquilo é o seu propósito. Se você sente prazer no que você faz, aquilo é o seu propósito. E o resto é só consequência. Você vai ficar rico, você vai prosperar fazendo aquilo. E eu disse, gente, eu lembro que João Paulo, meu esposo, que está aqui, ali escondidinho. Eu dei aula em uma faculdade que eles me pagavam, eu já juíza, né? Juiz ganha um dinheirinho bom, tá? O subsídio é bonzinho ali no final do mês, dá para sustentar uma casa bem, dá para viver bem. E eu lembro que eu amo lecionar. Eu amo, amo, amo. E uma faculdade me convidou para ser professora e eles me pagavam R$ 28 a hora aula. E eu disse, eu vou, gente, que massa dar aula. E meu esposo, mas você vai? Mas você vai para ganhar isso? Eu fiz, veja, não é pelo que eu vou ganhar. Sim, É porque é muito bom estar aqui. sim, É muito bom essa interação, é bom ouvir o aluno, é bom tirar dúvida, é bom pegar aqueles assuntos do momento, sabe, de direito sim. penal, que eu gosto muito, que é a minha área, e conversar, interagir, ensinar, trocar ideia. Isso é fantástico. Então, assim, quando a gente descobre esse propósito, quando essa sementinha ela é plantada no nosso coração, tem essa dúvida, tem essa confusão, que eu acho que é o que muita gente passa agora, né, diante de tantas reprovações. É aquela pessoa que está ali já fazendo o quinto ENAM e ainda não passou e diz, será mesmo que a magistratura é para mim? Então a pessoa ela tem que olhar que se o coração dela está dizendo, eu quero ser juíza, eu me vejo na função de juiz, eu quero estar naquele lugar porque eu quero fazer a diferença onde eu estiver. E não é fazer a diferença assim em uma cidade, em um estado. Não, a diferença pode ser feita ali na sala de audiência, no seu âmbito de trabalho, na forma como você trata seus servidores. Então, se é aquela sementinha que Deus plantou, não deixe que o mundo te confunda, né? E você sentiu isso ali naquele momento de dúvida. Teve algo assim, alguém que chegou, conversou, seu pai, sua esposa, sua mãe, para que você sanasse essa dúvida? Você teve alguma revelação, digamos assim, que você estava no caminho certo? Olha, Carol, eu lembro assim, que eu lembro de um dia, desse dia especificamente, foi um dia muito duro. São dias que são emblemáticos na nossa jornada. Todos nós temos, na nossa vida, todos nós temos pontos de inflexão, vamos dizer assim, Sim, dias emblemáticos, né? E na jornada concurseira não é diferente. O dia da aprovação é muito emblemático, o dia da nomeação no diário é sim. muito emblemático, da mudança, da posse, mas algumas reprovações especialmente são também bastante emblemáticas, e essa foi uma delas. Eu lembro que eu chorei bastante, assim, na época eu morava com meus pais, e depois, quando eu passei no concurso da Gil, minha mãe me fez uma revelação, ela disse, meu filho, naquele dia eu lembro que eu rezei tanto para que você não desistisse.
E assim, ela não tinha me falado isso, mas eu acredito que assim, eu já vi uma vez, eu já li que a oração, nada tão Demais. forte quanto a oração de uma mãe. E eu realmente acredito que aquela oração tocou o céu Sim. e de alguma maneira eu recebi aquela força é, é, invisível, sobrenatural, mas bastante real, que, olha, calma, respira, tira É, uma semana aí de folga, coloca a cabeça no coloca a lugar. cabeça no lugar, vai na praia, dá um mergulho, que eu sou apaixonado por praia. E eu senti realmente as ideias clarearem e dizer, não, não é ainda o fim da linha. Preciso continuar mais, eu sou novo, eu tenho uma família que me apoia, uma namorada que me apoia, um círculo de pessoas próximas a mim que me apoiam, eu tenho saúde, eu tenho disposição ainda. Então eu preciso aproveitar essa chance. Uma coisa que eu pensava muito, Carol, e penso até hoje na minha vida é assim, eu acho que não tem coisa pior do que você se arrepender depois. O É, remorso, né? Você, poxa, eu devia ter tentado mais um mais, devia ter tentado pouquinho. mais um pouquinho. E eu sempre pensei isso. Eu quero fazer o meu máximo, assim, esgotar para se eventualmente não viesse a dar certo, eu olhasse para trás e dizia, não, tudo bem, tentei, eu fui até o meu limite. E eu percebi que não era o meu limite. E graças a Deus, de fato, não era. E É, um ano depois apenas, eu estava passando em terceiro lugar na AGU, em primeiro na Procuradoria de Salvador, fora ainda algumas outras aprovações em outros concursos que não eram meu foco, como por exemplo executor de mandados, advogado da Caixa, enfim. Também fui aprovado em algumas procuradorias, mas fora do número de vagas, enfim. sim. Mas assim, quando eu fiz a prova oral da AGU, que graças a Deus deu tudo E certo. as fases, assim, da AGU? Você vai fazer. A AGU também tem tantas fases Isso. quanto A tem a Gil tem magistratura, 5 né? fases. 5 Isso. fases. Isso. E aí, conte um pouquinho. Foi fazer a primeira Isso. fase. A primeira fase é a fase objetiva, né? Aquela peneira, mas ao mesmo tempo a Quantos fase de inscritos, lembra? 23 mil, quase 23 23 mil. mil inscritos. 23 mil inscritos. 23 mil inscritos. É um concurso nacional, né? Você pode fazer em todas as capitais. Então isso facilita o grande número de É, aprovados. As pessoas não precisam viajar para fazer a prova. E eu lembro que eu fui fazer, e uma coisa que eu lembro, assim, como eu disse antes, né? Que as coisas emblemáticas que acontecem. Eu lembro que na minha sala o ar-condicionado estava fazendo um barulho que estava tirando um pouco minha concentração. E aí você começa a dar aquela viajada, né? Não, meu Deus do céu, logo na minha sala, esse ar-condicionado. Mas enfim, o foco era tanta, a vontade, a sede era tanta que, graças a Deus, passei na primeira fase. Foi a primeira fase que eu passei ali. Não passei arrastado, mas também não tirei uma grande nota. sim. E aí na segunda fase foi que eu realmente tive uma grande nota. Eu acho que eu fui para 12º, décimo Nossa, quarto lugar na segunda fase. A segunda fase da AGU é uma prova bem cansativa. É sábado à tarde, domingo pela manhã e domingo à tarde. São 3 provas, 3 peças, né? Uma peça, um parecer, uma dissertação nossa. e 9 questões, né? Então, uma peça e 3 questões, um parecer e 3 questões, uma dissertação e 3 questões. Envolvendo, assim, o edital da AGU, Gigantesco. ele é gigantesco. Ele só não pega direito penal militar e direito processual penal militar, praticamente. Porque pega direito internacional. A AGU ela é bastante capilarizada, né? A atuação. Então, nós temos direito internacional, direito econômico, direito financeiro, tributário. Então, enfim, é um curso bastante difícil. E, graças a Deus, deu certo. Como todo concurseiro, eu tinha meus pontos fortes e meus pontos Sim, fracos. Você falou, por sim. exemplo, direito penal para mim sempre foi um ponto fraco. Eu até fazendo uma piada, eu sempre aprendi que a única coisa que eu lembro é que o crime não compensa. Mas hoje eu já não lembro praticamente nada de direito penal. Mas, por outro lado, eu sempre gostei muito de direito público. Então, Sim. processo civil, É, constitucional, geralmente quem administrativo. é do Isso. administrativo, não, né, dessa É, área, não são gosta meio muito do penal. antagônicos, né? É, já quem é do penal não Isso. gosta muito do. Tributário. Nossa, de tributário, pelo amor de Deus. Pois é. Tributário, assim, um grande testemunho da minha vida de concurso foi tributário, né? Porque no dia da minha prova oral,
A gente sorteia os pontos, não sei se a sua é assim, 24 horas Não. antes. Então a gente vai lá, sorteia os pontos, aí fica 24 horas se preparando para poder ser arguída. E o seu foi E tributário. aí, nesse sorteio de pontos, eu tinha a oportunidade, tinha as questões, Sim. as disciplinas obrigatórias, Ah, certo. penal, processo penal, civil, processo civil, constitucional, administrativo, e tinha aquela que era eletiva, assim. Eu ia lá na caixinha e sorteava uma. Aí podia ser ECA, na minha época, né? Hoje é diferente o sorteio. Aí podia ser ECA, consumidor, eleitoral, tributário, e eu ficava assim, né? Meu esposo tá ali pra realmente, porque ele tava no dia comigo. E eu dizia, não, diga logo, Deus não ia fazer isso comigo, não. Porque, veja, de um monte de disciplina, eu vou sortear logo o tributário. Pô, nada, menino. Vou sortear a ECA que eu gosto, vou sortear consumidor, vai vir isso aí pra mim. E ele tava lá, deixaram ele entrar. Você lembra quando eu peguei lá que eu comecei a chorar? Aí, na hora que eu sorteei tributário, pronto, já veio a lágrima, assim. Não bastasse, quando eu sorteei de constitucional, ordem tributária e econômica. Aí acabou a mulher. Acabou, acabou. E aí eu costumo dizer isso. Isso veio como mais uma forma de Deus me mostrar assim: não é na força do seu braço, sou eu que estou derramando o meu favor sobre sua vida. Né? Porque eu já tinha passado por um milagre para ir para a prova oral, que eu não tinha os 3 anos de experiência jurídica. Né? Então eu não tinha, eu tinha 2 anos como delegada e eu passei para a prova oral e disse: e agora? Como é que eu vou fazer? Aí mandei o WhatsApp do grupo lá que tinha dos colegas aprovados para prova oral. Eu disse, galera, veja, eu não tenho os 3 anos para fazer a inscrição definitiva para poder ir para oral. Alguém pode me indicar um advogado aí de Recife? Aí alguém respondeu assim, ah, você é muito precoce, menina, vai estudar. Continue aí na luta, deixe pra gente que tá há mais tempo e tal. E ninguém me mandou o telefone de ninguém. Nossa. Mas o telefone de Deus é oração, né? Eu liguei para a pessoa certa. Então eu disse assim, agora o que é que eu vou fazer? Porque eu só tinha 2 anos. Eu só tinha 2 anos. Liguei para uma amiga e confidenciei com ela a minha revolta ali. Eu estava em Minas Gerais, na época eu era delegada lá. E eu disse, Pri, tô muito chateada porque passei, mas não vai dar porque eu não tenho os 3 anos. Aí ela disse assim, Carol, eu acho que tem um amigo nosso que colocou aí seu nome em algumas peças. Aí eu, como assim? Porque eu passei na OAB ainda quando eu estava no nono período. E quando eu terminei a faculdade, eu paguei a OAB, a anuidade, mas eu não advoguei porque eu estava fazendo as fases de delegada de polícia. Perfeito. E aí eu disse, é sério isso? Como assim ele botou meu nome? Aí ela, olha, eu não sei em quantas. Não sei se ele botou o seu. Eu acho que ele colocou. Eu digo, vou ligar pra ele agora. Desliguei o telefone, liguei pra E ele. bastam 5, né? Precisava de 5. Aí eu disse, vê só, eu tô sabendo disso. Você botou meu nome em alguma peça sua? Aí ele coloquei lá do escritório e tal, no seu nome das meninas. Eu disse, em quantas? Aí ele, Carolzinha, não lembro não. Mas eu acho que. Eu acho não, mas foram poucas, viu? Aí eu disse, eu preciso de 5. Será que tem como você olhar ele só semana que vem? Aí eu disse, meu Deus do céu, como é que eu vou esperar uma semana? E foi uma semana com o joelho no chão. O joelho no chão, na época era a cama lá, eu botava o joelho e ficava orando. E eu, meu Deus, providencia, providencia, vou voltar para perto da minha casa, porque eu tava lá em Minas. E aí na segunda-feira eu liguei para ele e fiz, e aí? Aí ele, olha, tem seu nome aqui em algumas. Aí eu, quantas? Aí ele, 5. Aí eu, 5? Aí ele, eu digo, eu preciso saber a data da última que você protocolou, porque não é o ano Perfeito. civil. É o ano da data da colação até um ano da colação. E sério, quando eu disse a João Paulo lá, assim, ele ficou, nossa, que coincidência, que sorte. Daí que a pessoa costuma dizer, nossa, Claro. que sorte. Uau. E faltava tipo 2, 3 dias pra completar um ano e ele protocolou a última peça. 5, fechadinha. Sim. E aí eu fui pra prova oral. O suficiente, né? O suficiente. E aí quando chegou na prova, eu já tava assim, muito na prova oral, eu já tava assim. Veja, Deus me trouxe até aqui. Foi Ele que me trouxe até aqui. Então eu sei que vai dar certo. Eu não vou sortear tributário. Eu já tava assim, eu não vou. Sim. Vai dar certo. Eu vou sortear a ECA, que eu sei, eu vou falar super bem. Vai vir só os pontos que eu gosto. Mas aí eu tive outra aprovação. Não, não é do seu jeito, Carol. É do meu jeito. Sinta o meu favor sobre a sua vida. E aí eu fui sentindo isso e fui sentindo que foi a mão dele me conduzindo. Então, quando eu sorteei tributário, meu mundo caiu. E aí, quem foi meu examinador de tributário? Levi, Sim. né? Que já foi a AGU. Sim, Ele, sim, e José aí, Levi. ele chegou lá,
todo falando assim, calminha, tranquilo, né? Me perguntou uma coisa que eu não sabia nem pra onde ir. Aí eu fiz, sim, excelência. E fiquei balançando a cabeça. E ele meio que parado esperando, tá, minha filha, argumente. E eu... Aí ele, mas doutora, aí deu uma explicação. E eu não ouvi nada, Vitor, eu não ouvia nada que aquele homem falava. Naquele momento, aquele homem falando, e eu tava dentro de mim fazendo uma oração. Deus, o Senhor está comigo. Eu sei que o Senhor está comigo. Me sustente, me segure, me dê o direcionamento que eu preciso nesse momento para sair dessa saia justa que eu tô aqui, porque eu não sei o que é que esse homem tá falando, eu não tô nem ouvindo ele. E eu sou doida para ver esse vídeo, assim, se ele ainda existe, para eu ver como tava a minha cara naquele momento. Porque era ele falando eu assim, Senhor Deus, Pai de misericórdia e bondade, me conduza, sabe, na minha cabeça. E quando ele terminou de falar, eu disse, Excelência, considerando a explicação do Senhor, retifico minha resposta e respondo que não é possível. Aí ele, doutor, eu tô satisfeito. Só. Eu respondi 2 palavras na minha prova de tributário, sim e não. Retificando, né? Sim, retifiquei, não. Não comentei nada. E aí veio a nota, que foi a nota ali mínima que eu precisava, e no final eu tava em uma colocação razoavelmente bem no concurso, e caí por conta da prova oral. Mas o concurso tinha 50 vagas, e eu fiquei em 50. Então, ali, mais uma vez, eu vi Deus dizendo assim, olha, veja que sou eu. Eu não te disse, eu não te falei lá nas suas orações, eu não fui te respondendo aos pouquinhos. Você consegue agora ver que é o meu favor sobre sua vida. E eu consegui ver aquilo de uma forma muito clara. Tem uma frase, Carol, que, assim, que eu levo pra minha vida. E que nos momentos de dificuldade, nos momentos que nós queremos as coisas e elas não vêm, eu sempre procuro me lembrar dela. Que é assim, tudo que for para ser seu, o universo, ele vai dar um jeito de trazer até você. O universo, leia-se, Deus. Isso. Ele vai dar um jeito. Foge da nossa compreensão, foge do nosso entendimento, que a gente fica, não, mas vai dar, Isso. porque você não faz a menor ideia É. do que ele pode fazer. O poder dele é tão extraordinário. Então é descansar. Muitas vezes é difícil, quando nós temos ali uma decepção, uma frustração, nós queremos muito algo e algo não vem, é difícil. Não vou aqui dizer que não choro ou não. Mas eu procuro nunca me lamentar, nunca questionar, nunca murmurar. Sim. Sempre, se é pra chorar, eu choro, mas confio. Eu sigo em frente, um dia de cada vez. E tudo que for para ser meu, o universo, ele vai dar um jeito de trazer a meu favor. Não sei como. É. E essa sua história, ela corrobora essa afirmativa, né? Milagre. Porque assim, Milagre. o sobrenatural, E né? esse é um dos. Porque se eu for contar, eu tava contando para um amigo, e eu disse, olha, se eu for falar, eu tenho vivido assim, cada dia um milagre. Cada dia um milagre. E João Paulo sabe disso. Eu tô passando por uma situação e eu digo, meu Deus! Aí paro, respiro e digo, obrigada, Senhor. O Senhor está providenciando. O Senhor está provendo, o céu está se abrindo e eu confio no Senhor. E eu descanso. E na minha mente e no meu coração não tem lugar para ansiedade, não tem lugar para inquietação, porque eu descanso. E algumas pessoas chegam para mim até para questionar, mas como? Eu disse, não sei, Deus está promovendo, Deus está providenciando. É isso. É isso. Porque se a gente for ficar tentando arranjar explicações ou tentar ficar pavimentando caminhos na nossa mente, nós não vamos conseguir visualizar. Porque nós não temos essa capacidade. Consequentemente, a nossa fé ela vai esmorecer. Porque você não vai conseguir ver, você não vê saída. Como assim andar sobre as águas? É impossível, a gravidade é impossível. Então é simplesmente o que você falou, não sei. Mas ele vai providenciar, não sei como. Mas deixa ele trabalhar. isso. Deixa o homem trabalhar. É exatamente isso. E a própria Bíblia, assim, eu gosto muito daquelas passagens que Jesus sempre falava quando pediam milagres a ele, faça eu enxergar, faça eu andar. Você acredita, assim, por causa da sua fé vai acontecer. Sua fé te curou. Isso. O Senhor me curou. Não, a sua fé te curou. Então é isso. E eu percebo isso mais claramente conhecendo pessoas conectadas mais a Deus. O quanto a vida delas vai fluindo e o quanto a gente consegue ver aquela alegria em meio a adversidades.
Né? Pessoas alegres, não quer dizer que elas têm a vida delas é perfeita, né? Todo mundo olha pra mim assim, muita gente fala, nossa, é tão bom, você é tão alto astral e tal, mas assim, a gente sabe que a gente passa no nosso coração, as adversidades e tudo, mas veja, quem sustenta é Deus, então a gente tem que estar alegre. Né? A gente tem, mas aí é uma gratidão tóxica. Veja, não tá sendo tóxico pra mim. Eu sou grata pelo engarrafamento, né? Obrigada, Deus. Se eu tô nesse engarrafamento há 15 minutos, 20 minutos, é porque é para me livrar de algo ali na frente. Então, eu sou grata pelos imprevistos da vida, eu sou grata pela mudança de rota. E a gente tem que ser grato por tudo que acontece, porque quando a gente tem fé, a gente acredita que tudo conspira ao nosso favor. Em tudo dai graças, né? Todas as coisas cooperam ao favor daqueles que amam a Deus. Então, assim, tudo tá cooperando ao meu favor. Como assim, cara? Seu filho tá doente. Veja, tá cooperando a meu favor. Tá cooperando. É através disso que eu vou me conectar mais, é através disso que eu vou ver um milagre de Deus na minha vida, é através disso que vai acontecer algo extraordinário na minha vida. E a gente vai vendo até as coisas que, aos olhos dos racionais, parece ali algo ruim, mas aos olhos de quem tem fé é o bênção. É bênção, é bênção. Perfeitamente. E aí, só retornando, posso retornar para... Sim, a prova aí as fases, quero saber. Aí basicamente na segunda fase foi uma fase muito difícil, muito cansativa, mas eu consegui obter êxito, consegui uma grande nota, assim. Subi posições, eu acho que eu estava em 170 e pouco, para 14, alguma coisa assim, 12. E aí com a prova oral eu fiquei em terceiro, foi realmente assim, sabe quando a prova vem para você, assim? Pronta, feita. Tudo pronto, inclusive até mesmo o direito do trabalho, que é uma matéria que eu tenho conhecimento ok, até por trabalhar no MPT, mas nunca foi uma carta na manga minha, e veio sobre precatório, né, no seu trabalho. Então, precatório, fazenda pública, ali, sabe quando acontece essas coisas, você pensa, não, agora é meu, é sinal divino mesmo, que... E eu lembro que eu saí da prova oral, assim, muito grato e com a certeza que eu tinha tirado uma ótima nota. E que eu achava que, bom, dentro das vagas eu fico. Eu lembro que o concurso da AGU, como é um concurso nacional, sempre tem muitas vagas no edital. Eu acho que eram 84 na época. Eu estava em 14, então disse, olha, eu acredito. 84 vagas pro Brasil todo. No edital, isso. Sim. Acabou que depois esgotou a lista porque a carreira é muito grande, né? Sim. Então acaba sempre esgotando, né? 200 aprovados, alguma coisa assim. Mas a gente que sabe, né? Segurança jurídica, você só tem o direito ali dentro do número de vagas. Eu quero estar dentro das vagas. Exatamente, porque uma posição depois é a expectativa de direito, né? Então minha preocupação era essa, mas aí Deus providenciou e eu fui em terceiro lugar. E aí eu senti, sabe quando você sente assim, agora acabou um ciclo. Agora minha vida concurseira finalmente acabou, bem sucedida. Alcancei o meu objetivo, assim, maior de todos, que era a carreira que eu queria. Foi melhor do que eu imaginei. E eu voltei para Aracaju antes do que eu imaginava também. Sim, você morou em Espírito Santo. Morei primeiro em Brasília, minha primeira lotação na AGU. A minha primeira lotação na AGU foi num órgão da AGU que atua perante o Supremo Tribunal Federal. Então, a primeira lotação eu cheguei e foi mais ou menos 1 ano e meio atuando perante o Supremo, atuação da AGU, né, no Supremo. Então, assim... Gente, você interagia ali com os ministros. Que eu fiz Ai, que chique. Assim, realmente, assim, uma experiência... Não cheguei a fazer nenhuma sustentação oral, porque na época que eu trabalhava lá, a sustentação oral era privativa ou do advogado-geral da União, do ministro, ou do secretário-geral do contencioso, que era a pessoa abaixo do ministro, na época. Hoje, os colegas advogados da União que estão nesse setor, nesse órgão da AGU, eles já fazem essa sustentação oral. A AGU, que foi um ótimo passo para quem está lá. Mas na minha época não era. Mas eu lembro que eu acompanhei o ministro em reuniões nos ministérios, reuniões que você ficavam decididas ali sobre políticas públicas que seriam implementadas no país. Eu lembro que eu participei de uma reunião sobre a constitucionalidade da lei de cotas, despachos. Nossa, que legal! Então, assim, foi uma experiência assim, eu tinha acabado de entrar na carreira, devido à minha colocação, que foi muito boa, eu consegui poder escolher onde eu ficaria. Fiquei ali por 1 ano e meio, muito trabalho, muita pressão, porque ali são causas literalmente trilionárias, não são nem bilionárias, são trilionárias. Como, por exemplo, a revisão da vida toda no INSS, uma causa trilionária. E tava ali com você?
essa não especificamente, mas são matérias desse tipo, por exemplo, o desastre em Mariana, por exemplo, casos Sim. assim, realmente que impactam o país inteiro, por isso é o Supremo, o órgão, né, o competente para decidir, né? Então, depois de 1 ano e meio, eu fui para o Espírito Santo, para Vitória, e eu fiquei com saudade da praia, com todo respeito a Brasília, mas a praia é muito melhor, morar na praia é muito E melhor. Vitória é maravilhoso, é lindo, né? Guarapari ali do lado, é Exatamente. só festa Eu e ali. minha mulher, nós fomos muito felizes. Aí foi mais uma vez a palavra de Deus na minha vida. Eu nem ia participar desse concurso de emoção, porque eu disse, olha, eu quero voltar para o Nordeste. Eu sei que no Nordeste não tem vaga, é difícil. Ah, mas eu vou colocar lá, eu vou colocar Vitória. Vitória foi a minha 10ª opção. Você pode colocar 10 opções. Aí eu lembro que eu coloquei Aracaju, Maceió, Recife, Natal, Fortaleza, enfim. Botei BH, porque eu tenho muitos amigos em BH, uma cidade que eu gosto muito, tenho muito carinho. É, E botei Vitória. Tá. E aí eu consegui, no dia do meu casamento, inclusive, por coincidência, eu recebi esse presente de Deus, fiquei sabendo que eu ia me mudar para Vitória. E lá foram 4 anos e meio, mais ou menos, de muita felicidade, muitos amigos. Foi uma fase muito legal da minha vida, assim. recém-casado, na beira da praia. Recém-casados, assim, uma cidade maravilhosa. Sabe quando você se sente em casa, assim? Eu, Sim. eu, eu, eu fico dizendo que, assim, eu gostei tanto de Vitória que eu acho que se a minha mulher fosse capixaba, eu não voltaria para Aracaju. Aham. Porque eu gostei tanto de lá. Só que acaba que, como eu e É. Jéssica, nós somos daqui, a terra chama, né? Em Sim, determinado chama. momento, a terra chama, É. chamou. E desde 2023, aqui estou em Sergipe, em Aracaju. E desde 2024, há 1 ano, na chefia da AGU aqui no Ah. estado, né? Como procurador-chefe da União, né? E o chamado, assim, para continuar ajudando concurseiros, né? Porque passou, tem gente que passa e diz, não, não quero nem saber. Eu vou curtir minha vida, eu quero lá tá ensinando, tá Sim. me atualizando. Não, eu vou trabalhar, minha área é essa aqui, não quero mais saber de nada que não seja dessa área, vou fazer o meu e vou aproveitar. Mas tem gente que mesmo não é, fica ali aquela coisa do eu consegui e eu quero que outras pessoas consigam também. Você foi um deles. Eu fui aluno do Aprovação PGE, né? Eu era aluno deles, me ajudaram bastante, assim, sou muito grato até hoje. Sempre que o Aprovação pede para fazer algum videozinho promocional, eu sempre falo, olha, isso aqui quem tá falando é um ex-aluno, que hoje estou aqui e digo isso com muita gratidão mesmo. E eu lembro que assim que eu fui aprovado, o Gustavo, que é um dos sócios, ele me chamou para, Vitor, de repente você não quer vir fazer parte, né? É uma oportunidade de você ganhar um dinheiro a mais ali, adquirir experiência É, e principalmente ajudar pessoas, né? Eu disse, poxa, será que eu levo jeito? Tá, vamos lá. E aí foram 8 anos, 7 anos, melhor dizendo, ininterruptos. Eu tinha uma mentoria só de concurso de procuradorias, eu tinha um grupo de 10 alunos que nossa, que eu, que legal. eu montava cronogramas semanais, dava muito trabalho, É, mas era muito gratificante, assim, você receber a mensagem de que hoje eu é, tenho 3 ex-alunos na AGU, como advogado da União, um como PFN, procurador da Fazenda, é, fora outros que são do Tribunal de Contas, que são procurador do Estado, procurador do município. A minha mentoria era especificamente para advocacia pública, é. né? Então, foram 7 anos de um convívio muito gostoso aqui, assim, com os alunos. Uns entram, uns saem, mas, assim, o respeito, assim, a gratidão sempre permanece. E é Sim. muito legal você receber mensagens. Essa semana eu recebi mensagem de uma ex-aluna que estava em Brasília, que encontrou uma ex-aluna minha de outro concurso, que foi para um congresso lá. Aí as duas me mandaram foto, assim, que a mentoria uniu, ninguém Ah, separa. Então, assim, isso é muito legal, sabe? Já é tem um tempo que legal, elas é. deixaram de ser minhas alunas, mas elas lembraram de mim. É, E assim, Carol, uma coisa que eu me pauto muito, eu sempre digo isso pra minha mulher. Existem dois tipos de memória na nossa vida. As memórias boas e as memórias ruins. Não existem memórias irrelevantes. Por exemplo, você não lembra o que você comeu terça-feira passada. Por é. quê? Porque é irrelevante, você não lembra. Você lembra do dia que você comeu algo e te fez mal. Você lembra do dia que o seu filho ficou adoentado, e você ficou ansiosa, nervosa. Você não lembra do dia do seu casamento, do dia da sua aprovação, do dia da sua posse. Existem as memórias boas e as ruins. E uma coisa que eu
que eu sempre me policio assim, que eu tenho como propósito mesmo, é assim, ser uma memória boa na vida das pessoas. Eu quero que as pessoas Perfeito. lembrem de mim e ainda que elas nunca mais me vejam. Um aluno meu, sei lá, do Pará. Talvez a nossa vida nunca mais se cruze É, novamente. Mas eu quero que ele lembre de mim, poxa, aquele cara ali, ele me é. ajudou. E ele lembre de mim com um sorriso no rosto. E não tem preço É, esse sentimento de então gratidão, assim, né? isso, a docência, né? Ela me dá mais que a AGU até, É, entendeu? porque ali mexendo com números não dá muito para você interagir com pessoas, é diferente Exatamente. da magistratura. É, É muito gratificante ser advogado da União. Eu tenho muito orgulho da Advocacia Geral da União. É assim, realmente uma das instituições mais importantes. Hoje, você abre Globo.com, Globo é, News, tá, a AGU tá lá. é. Mas você ser lembrado por você ajudar alguém a ter alcançado o sonho que um dia foi meu. Eu lembro que eu lembro, você tenho certeza que você lembra Sim, também dos dias da é noite estudando, inesquecível. os livros abertos, marca-texto e cursinho, e vai viaja fazer prova com a malinha e aquele cansaço e a incerteza, porque você fica, quando será? É, Será que vai acontecer? Isso vai acontecer quando? Será que eu vou estar aqui daqui a 5 anos? Será que daqui a 3 anos? Nossa cabeça ela fica rodeada de pensamentos, né? E num cenário de incerteza, a nossa mente ela sempre tende a pensar o pior. sim, E aí, sim. mais uma vez, a importância de Deus para sustentar na fé, sustentar no, né, o sonho. Isso. Entrega o Então, teu caminho ele, ao Senhor, ele, confia ele tudo nele fará. e ele tudo fará. Exatamente. Então, assim, e aí há cerca de um ano eu tô parado eu dei uma parada nessas questões Ah, de por conta da cursinho. chefia, que demanda Por muito, conta da né? chefia e também que casou ao mesmo tempo que o concurso da AGU finalizou. Foi muito cansativo, eu acompanhei meus alunos, graças a Deus muitos foram bem-sucedidos. Ao mesmo tempo, meu pai ficou doente, descobriu um câncer. No início do ano passado, ele partiu, né? Então, foi um momento bem atribulado da minha vida. Eu dei uma parada e logo depois a AGU abriu o processo seletivo para ser procurador-chefe aqui em Ai, Sergipe, que a AGU ela faz um processo seletivo e aí tem análise curricular, entrevista, enfim. Eu me candidatei, graças a Deus fui bem sucedido. E desde então a correria é tamanho que eu não consegui retornar ainda. é, Mas, mas o curso é muito bom. Eu tava olhando aqui o sim, Instagram, né? Eles são bem ativos ali, muitos cresci alunos. bastante, É cresci bastante. legal, E a bem mentoria legal. eu precisei dar uma E é parada. bem específico, não Isso, é? bem nichado, né? Só para procuradoria, É, essa coisa da carreira pública, não é? advocacia pública, né? Advocacia Seja pública, a carreira federal, a AGU, ou ou seja, municipal estadual, e estadual, municipal. né? PGMs e PGS. Então é bastante nichado, o que é muito bom por ser muito específico. É. Eu tô encaminhando aí para ficar nessa coisa também da magistratura Sim, e em uma questão mais relacionada ali a direito penal, processo penal, então sentença penal condenatória, né, as questões dissertativas da área de penal, de objetiva também, lancei um curso agora do ENAM, resolvendo as questões de todos os ENAMs de penal, para que os alunos saibam ali, porque é muito específico também a banca, não é? sim, O tipo de banca, você falou aí de Sebrasp, Sebrasp tem uma forma de cobrar, exatamente. a FGV tem outra totalmente diferente, e o aluno ele precisa conhecer a banca. Então, concurso público também é estratégia, a gente precisa ter ali a noção do que estudar, como estudar. Por isso que é importante as mentorias. Eu fiz trabalho de mentoria antes de ser nomeada na magistratura, né? Porque a gente tem essa vedação do CNJ, a gente não pode trabalhar com mentorias. Então eu fiz esse trabalho quando eu era de outro curso preparatório, lá quando eu era delegada, e eu fazia esse trabalho e realmente é muito cansativo, porque cada aluno tem uma especificidade de tempo, de trabalho, e a gente montar o cronograma, ver ali o que cada um tá precisando estudar mais, tá precisando dedicar mais, é puxado. Por exemplo, eu lembro que eu tinha alunas que já eram mães, alunas que ficaram grávidas durante a mentoria, durante o processo, a jornada. Eu tinha aluno que era executor de mandados, então a rotina dele era muito específica. Tinha 2 dias que ele praticamente não estudava, porque ele É, cumpria todos os mandados, aí nos outros 5 dias ele tinha o dia tudo livre. Eu tinha um aluno
que era analista, servidor, batia ponto, então ele tinha 7 horas ali de trabalho, eu tinha que. Então você precisa. E você é pago também para isso. É sua responsabilidade você ajustar o cronograma para que caiba perfeitamente na rotina do aluno. Isso. E então por isso que eu 10 alunos era o máximo que eu conseguia pegar. Eu lembro assim que, graças a Deus, a minha reputação era boa no mercado, então sempre vinham alunos perguntando, professor, e eu tinha uma listinha de espera, assim, porque eu Ai, não que chique, gente. Ele tinha uma lista de espera. porque eu não conseguia pegar mais que 10. Eu Arrasou. não tinha braço para isso. E eu não gostava de. E era algo tão artesanal mesmo que eu não gostava de delegar. Isso. Eu não, porque assim, a pessoa tá contratando a Carol, ela quer que a Carol faça. Isso. Ela não quer que a ajudante da Carol faça. Com Ela não quer todo que o chat respeito. GPT vá Isso. ali. Ela quer a sua expertise, o seu know-how. Então, não seria nem honesto da minha parte se eu delegasse para alguém fazer. Ou fizesse algo simplesmente reproduzido para todo mundo. Não, eu fazia artesanal mesmo. E, como eu disse, tomava tempo e era realmente bastante cansativo, apesar de muito prazeroso, bastante cansativo. E aí acabou que com a assunção da chefia, eu tive que dar um tempo nesse projeto, quem sabe depois. Ah, mas tem que voltar, porque você tem tudo aí para realmente colocar o pessoal que está nessa trajetória para cima, dar esse gás, dar essa animação, esse ânimo novo, porque a gente tem altos e baixos nessa trajetória, não é? Encaminhando já para o final, que o João Paulo só está aqui assim para mim, olha. É ele que fica, tá vendo, cronometrando aqui. Encaminhando para o final, eu sempre pergunto para quem passa por aqui, né? Porque nesses momentos de desânimo, de dúvidas, a pessoa faz uma prece, faz uma oração, ouve uma música ou alguma terapia. Você disse que gostava de praia. Você usava alguma coisa, tinha alguma música, né? Ia pra praia, ligava para sua mãe. Engraçado quando você fala de oração de mãe. E é poderosíssima a oração das mães, né? A mãe que ora por um filho abre o céu para aquele filho, os comporta de céu. E quando eu ligo para minha mãe, a primeira coisa que eu falo, né? Minha mãe e meu pai, é pedir a bênção. Então, mãe, bença. Aí ela, ô minha filha, Deus abençoe, Jesus lhe proteja. Aí eu, diga mais coisa. Aí ela te guie, ilumine seus passos, diga mais, porque uma mãe falando é algo poderosíssimo, assim, né? Eu ligo pro meu pai a mesma coisa, Jesus lhe proteja, diga mais, vá dizendo. Então, assim, tinha algo ali que você fazia, que você ouvia, alguma oração, algo nesse sentido para recarregar essa energia. Olha, Carol, assim, eu sempre tive uma conexão muito especial com o mar, né? Por isso que, estando atuando em Brasília, no Supremo, com toda aquela sofisticação e com toda aquele orgulho ali de você estar né, onde as principais decisões jurídicas do país são tomadas, eu obedeci o meu coração e eu voltei pro litoral, né? Assim, é algo que realmente faz parte da minha vida. Eu tenho conexão de outras vidas, eu acredito, com o mar. É algo que realmente eu sinto que me recarrega e me reconecta, né? Então, eu sempre procuro isso, eu faço até hoje, eu sempre procuro tomar um banho de mar, né? Eu realmente acredito no poder curativo Sim. da água do mar. Para alguns, talvez isso possa parecer um pouco de superstição, bobeira, ingenuidade. Não, mas é Pra mim, ótimo. não é. Mas é ótimo você chegar ali, tomar um banho de mar, é como se deixasse tudo de ruim lá, né? Eu sinto, particularmente eu sinto. Também, Então, também. era algo que eu fazia. Eu sempre procurei me conectar bastante com Deus, assim, porque eu sabia que ia ter determinados momentos específicos, que eu ia precisar muito da força dele e assim, e a jornada concurseira era muito desgastante, né? Como nós falamos. A incerteza, o até quando, e quando. Será que um dia vai? Então, assim, a minha fé, ela sempre me sustentou. E as minhas reprovações, elas, como eu disse, elas forjaram o meu caráter, ajudaram a forjar o meu caráter e me aproximaram ainda mais de Deus. Eu lembro que quando eu passei no concurso, eu lembro que eu postei no Facebook, na época era Facebook, né? Eu te falei que eu sou Sim. meio low profile com o Instagram,
Muito, foi lá Eu não postar saí, 5, 4, um negócio assim. eu não saí depois do Facebook, eu não adentrei mais ao mundo das redes sociais. Mas eu lembro que uma frase que eu usava, uma frase não, né? Um provérbio bíblico que eu usava muito, que eu usava como ânimo mesmo, assim. E eu lembro que, por isso que eu citei o Facebook. Quando eu passei, que eu coloquei lá, que eu fui aprovado, eu lembro que eu fiz a postagem, eu coloquei esse provérbio, que é assim, esperei com paciência pelo Senhor, e então ele se inclinou e ouviu o meu clamor. Eu acredito muito nisso, assim, é a paciência, né? É o deserto, é a Entregar. tempestade. Então, É. assim, uma hora o sol vai sair. Você tem, se você quer o propósito, a promessa, você tem que cumprir o propósito. Você tem que ter paciência. E eu me alimentava disso. Assim, cada reprovação eu dizia, não, calma, vai valer a pena, um dia vai valer a pena. Então era isso, era o mar e também os esportes. Assim, eu sou uma pessoa que eu adoro fazer atividade física, eu faço tênis, eu faço corrida, eu faço musculação, eu faço remo. Advogado da União trabalha, viu, gente? Eu faço isso. Gente, passa uma, né? A AGU, o negócio tá bom, Eu ele faz faço. tudo, ele é procurador-chefe, ele é professor, ele faz remo, ele vai pra praia, surfa também. Não, eu faço prioritariamente, claro, né? Quando dá, mas é algo que eu sinto que é absolutamente necessário para minha saúde mental. Esses Sim, esportes, né? Assim, sim. atividade física. Esse aeróbico, É, principalmente. Então eram coisas que eu utilizava ali para tentar manter a minha saúde mental, a minha sanidade é, em meio a todo aquelas dúvidas, aquelas incertezas. E graças a Deus deu certo. E pós-pandemia, uma coisa até que eu deixo uma dica aí para o pessoal, sim, que tem me ajudado bastante até hoje, né? É a meditação. Durante a sim. pandemia eu aprendi a meditar, eu criei esse hábito de meditar. E é algo que, assim, me ajuda muito hoje, assim. É um hábito que eu realmente criei, consegui criar e hoje eu não vivo mais sem. Então, assim, Legal. todos os dias quando eu acordo eu faço minha meditação, algumas vezes guiada, outras vezes não. Sempre procuro também fazer uma reflexão com Deus, uma oração. E assim eu começo o meu dia e eu sinto que eu começo o meu dia de uma forma muito mais leve e preparada para É, os percalços que eventualmente vão aparecer, que sempre é. aparecem lá na Procuradoria. Aprendi a fazer isso Então, também. Eu boto o celular para despertar ali 10 para 5. me ajuda E muito. aí, às vezes, quando eu tô com o João Paulo, né? Ele diz, nossa, por que tão cedo? Eu digo, porque eu vou orar. E aí eu vou lá e faço meu devocional e entrego o dia. Senhor, esse dia é do Senhor. Eu sou só instrumento. Faça conforme a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. E tudo tem fluído tão bem. Por isso que eu te disse, eu tenho vivido um milagre a cada dia, assim, sabe? Então, nunca mais eu deixo de entregar o meu dia a ele. Eu aprendi isso com uma postagenzinha de Instagram. Uma mulher ali falando, Deus quer o nosso primeiro momento do dia. Né? Quando a gente canta o parabéns de alguém que diz o primeiro bolo, é daquela pessoa que é especial. Mas o resto do bolo eu dou todo pra você. Sim, mas eu tô em segundo. Eu não fui o primeiro. Então, ele quer que realmente a gente se conecte no primeiro momento do dia e diga, Senhor, tô aqui, meu dia todo do Senhor, faça conforme a sua vontade. E aí as coisas começam a fluir de uma forma assim que você diz, nossa, mas se encaixou direitinho. Eu tava achando que não ia dar tempo e deu tempo. Não é coincidência. Né? Não, nada é coincidência. E a gente vai entendendo como as coisas vão fluindo. Isso é extraordinário. Então não tem como a gente ser triste, não tem como a gente ficar murmurando, reclamando, porque a gente vê o agir dele todos os dias. Isso é fantástico, isso é maravilhoso. Para encerrar, então, antes que João Paulo já venha aqui e me tire dessa cadeira, que ele tá ali já, né? Foi ótima a nossa conversa, Bom, Vitor. Eu quero que você deixe aqui, primeiro dar minha canequinha do meu curso, cheio de chocolate, para adotar ainda mais sua vida, né?
Muito obrigado. E eu quero que você deixe uma mensagem. Quem nos assiste realmente são concurseiros. Vejo que tem um pessoal que está assistindo também por questões de vida. Porque Sim. quem a gente está ouvindo aqui traz lições, como você trouxe hoje, que não é só de concurso público. São lições de vida, de como superar problemas, de conexão com Deus, de como se fortalecer na fé. Então, para o concurseiro passar por esse momento, tem gente que está aí à beira de desistir, porque já fez tanto concurso e a vida está acontecendo e ele sente que a dele está paralisada. Qual a mensagem que você deixaria para essas pessoas? Carol, eu acho que a principal mensagem, assim, algo que realmente pode ser muito útil para todos, é tolerem o desconforto. Isso é ser resiliente. Resiliência é você tolerar o desconforto. Eu sei que cada pessoa tem sua vida, cada pessoa tem seus problemas, cada pessoa tem os seus desafios, os seus desertos. O meu deserto certamente é diferente do seu, Sim. que é diferente da outra pessoa, do outro candidato. Mas, como você disse, né, em um determinado momento, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, eu acho que se você faz a sua parte, porque também, mais uma vez, citando a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Então, você precisa fazer a sua parte. Então, você fazendo a sua parte, você se dedicando, você fazendo o seu máximo, você focando nas coisas que você tem controle, isso será o que eu sempre dizia para os meus alunos. Foque no que você tem controle. O resto não é mais com você. Então, simplesmente solte, confie e tolere o desconforto. Vê, por mais paradoxal que possa parecer, isso que eu vou dizer agora, tente enxergar alegria nas derrotas. Porque se você vê as derrotas, quando eu falo derrota especificamente em concurso público, a reprovação, se você vê como um peso, aquilo vai verdadeiramente pesar e vai tornar tudo mais difícil. Então é claro que, não estou dizendo para sorrir quando for reprovado, não, mas tente achar propósito nas derrotas. Tente achar alegria nas derrotas, de alguma forma. Seja que ela está moldando o seu caráter, seja que ela está te tornando uma pessoa mais forte, mais resiliente, mais paciente, mais serena, seja que ela está te conectando mais com Deus. Tolere o desconforto, ache propósito nas derrotas. Fazendo isso, e claro, fazendo a sua parte, estudando com disciplina, com foco, com determinação, certamente, em algum momento, não sei como, de uma forma que foge à nossa compreensão, que foge ao nosso entendimento, em algum concurso, não sei como, não sei qual, mas em algum momento a porta vai se abrir e principalmente, quando essa porta se abrir, você vai olhar para trás e vai sentir orgulho de não ter desistido. Exatamente. Era isso que eu sempre pensava. Um dia, Vitor, você vai sentir orgulho de não ter desistido. Você vai agradecer a Deus por não ter desistido. E eu acho que esse sentimento é o melhor. Ser assim. Eu pensei, mas fui forte na fé, permaneci e Deus agraciou, né? Te honrou. Te honrou, honrou a fé. Então, essa é a mensagem que eu deixo para todos e que continue, né? Como você disse muitíssimo bem, se o sonho está ainda palpitando dentro do seu coração, é porque ele não morreu, é seu. E agora cabe a nós pagarmos o preço. Ai, foi maravilhosa a nossa conversa, amei. Acho que tudo que falaram realmente de você, acho não, tenho certeza, superou todas as expectativas, não é? Eu espero que o pessoal tenha gostado também. Então fica aí mais uma entrevista, mais uma conversa aqui para que vocês vejam que esse mundo, essa trajetória do concurso público, ela não é linear. Cada um tem sua história, cada um tem seu deserto, mas no fim, todo mundo que está passando por aqui está trazendo uma mensagem que ela é única. Conecte-se com Deus, se conecte com Deus. Esse é o seu deserto, é o momento de vocês se conectarem a Deus para poder receber o favor dele
em suas vidas. Então, acho que essa é a mensagem mais importante e vai acontecer. Faça por onde que eu te ajudarei. Então, vai acontecer se vocês realmente sentarem, focarem, forem disciplinados e deixarem que ele faça a parte dele, tá bom, pessoal? Então, até o próximo episódio de Fala Concursado.